Boa noite, queridos irmãos. Estamos aqui mais uma vez reunidos no SEAC, no Centro Espírita Amor e Caridade em Bauru, para que juntos, eu, a Ângela, o Mateus que está aqui na técnica e todos vocês, possamos realizar o Evangelho no Lar. O Evangelho no Lar é um momento em que nós nos reunimos, nos afinizamos por sintonia ao mais alto, para que possamos trazer harmonia, fortaleza e o bem para os nossos lares. É uma recomendação absoluta da doutrina espírita, por assim dizer, que se realize o Evangelho no lar. É um momento diferente em nossas vidas e, em especial, dentro das nossas casas. Como espíritos imortais, dentro do contexto do planejamento reencarnatório, é ali, dentro do seio mais íntimo da nossa família, que nós encontramos espíritos amigos e espíritos que necessitam de reajustamento, assim como nós. Nossas histórias do passado se encontram no presente. E é sempre, sempre de bom tom, e aqui refletindo a inteligência suprema de Deus, essa possibilidade da interação com o mais alto dentro do contexto familiar, pai, mãe, filhos, né? Essa célula mais íntima da família, né? É um momento muito especial, em que nós deixamos a materialidade lá fora, os problemas do dia a dia, e dedicamos uma pequena parte da nossa semana para as coisas espirituais. Somos responsáveis como pais, melhor dizendo, pela educação dos nossos filhos. Mas não só a educação formal, né, que nós encontramos no sistema educacional, mas como espíritos imortais, como espíritas que nos declaramos, né, nós reconhecemos sim a obrigação de educar os nossos filhos também nas questões do espírito. Então é esse momento mágico para a família, que nós devemos realmente nos esforçar para fazer. Escolham um dia da semana, um horário específico da semana que é possível para todos. Não esqueçam da água, né? O modelo de realização do Evangelho no Lar é bem simples. Por exemplo, nós escolhemos um livro aqui que traz, né, ensinamentos, orientações relacionadas ao amor, à fraternidade, à caridade, ao perdão, enfim. Né? Nós lemos aquele texto e aí a gente conversa entre nós sobre qual é o nosso entendimento, o que nós entendemos da leitura desse texto, né? E ali nós ficamos 15, 30 minutos, enfim. Não adianta também nós nos alongarmos no tempo, que aí a atenção desperta, né? Principalmente quando tem jovens, adolescentes, crianças participando. Então é um bate-papo rápido, um momento de confraternização da família, né? Momento em que nós nos ligamos ao mais alto, os espíritos, quando veem que essa reunião é séria, compromissada, eles comparecem, eles nos fortalecem, eles nos intuem, né? A nossa casa fica iluminada, protegida por esses trabalhadores na seara do bem, os nossos amigos na espiritualidade também participam, então tem tudo de bom, né? E essas boas energias se mantêm em nossos lares, né? Durante o tempo e também, por que não dizer, uma proteção, né, que afasta espíritos com más intenções. E todos nós sabemos que nós somos acompanhados pelos espíritos, né, os amigos e os não tão amigos assim. Então é realmente uma prática super recomendada pela doutrina espírita e um momento especial para toda a família. Basicamente o modelo é esse, né? Fazemos uma breve oração, fazemos a leitura, depois a discussão, né, sobre o entendimento do texto e encerramos de novo com uma oração e tomamos a água que a espiritualidade fluidifica. Esse é o modelão do Evangelho no Lar. Então nós vamos agora oficialmente começar o nosso Evangelho, depois dessas explicações, com uma breve oração.
Mestre Jesus, aqui nos encontramos reunidos em seu nome, para juntos, encarnados, e irmãos que estão aqui conosco na espiritualidade, nos intuindo e estudando conosco o tema escolhido, possamos de bom grado, com boa vontade, com sinceridade, com humildade no coração, ler o texto, estudar o texto e apresentar aqui, intuído pelos amigos na esfera espiritual, as nossas compreensões. Que Jesus nos abençoe a todos, que assim seja. Boa noite, Ângela. Boa noite a todos, boa noite Marco Aurélio, Mateus, uma alegria estar aqui mais uma vez para refletirmos juntos, né, a partir do texto aqui do livro Vinha de Luz, pelo Espírito de Emmanuel, né, psicografia de Chico Xavier. E hoje nós temos um texto, né, a lição 143, que trata de cartas espirituais, um tema também muito interessante, né, cartas espirituais, e muitas vezes nós ouvimos, né, cartas consoladoras, e vamos refletir sobre isso, e sobre como receber, como ficamos, quando é que nós somos realmente atendidos, né, e confortados nessa prece, e quais as nossas reações quando nós somos atendidos ou quando elas não chegam para nós, não é? Então, uma alegria mais uma vez estar aqui no SEAC no Lar, e Marco Aurélio e eu, essa dupla aqui, mais de 2 anos, né? Essa dupla de refletindo, essa dupla de baixinhos, refletindo juntos aqui há mais de 2 anos e tendo vocês como companhia, nos inspirando, né, vibrando por nós, para que essas reflexões sirvam para todos nós, assim como nos evangelhos no lar em nossas casas, e como eu sempre digo, a partir de agora é como se estivéssemos sentados à mesa na sua casa com você. Vamos lá então? Hoje, antes da gente começar, deixa eu dar um recado aqui, a gente está gravando o programa, né? Eu gosto muito de acompanhar a participação das pessoas pelo Face, né, do SEAC. Hoje a gente não vai conseguir fazer isso porque o programa está sendo gravado para ser rodado amanhã. Então, as pessoas que sempre nos acompanham aqui, as nossas desculpas, mas em dias de feriado a casa fecha, né? Então, por isso a gente está gravando com antecedência. E só por isso não vai haver a interação, né? Vamos lá. 143, Cartas Espirituais. E quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também o seja na igreja dos Laodicenses, e a que veio de Laodiceia, lede-a vós também. Paulo, na carta aos Colossenses, capítulo 4, versículo 16. E vamos ver o que nos explica Emmanuel. O correio do céu nunca se interrompeu. Desde que a inteligência humana se colocou em condições de receber a vibração dos planos mais altos, não cessou o Pai de enviar-lhes apelos por meio de todos os recursos. Em razão disso, a inspiração edificante nunca faltou às criaturas. E na atualidade, com a intensificação do intercâmbio entre os círculos visíveis e invisíveis, a face do espiritismo evangélico que restaura no mundo o cristianismo na sua pureza essencial, as cartas espirituais são mais diretas, mais tangíveis. Grande parte dos estudantes, contudo, seguindo a velha corrente do indiferentismo, reparando essa ou aquela página edificadora, procura avidamente os nomes daqueles a quem são dirigidos. Se há conselhos sábios, devem ser para os outros. Se surgem advertências amigas ou severos apelos,
devem ser igualmente para os outros. E compacta assembleia de companheiros demonstra singular ansiedade para receber mensagens particularistas, com apontamentos individuais. Para prevenir tais extremos, recomendava Paulo que as epístolas dedicadas a determinada igreja fossem lidas e comentadas em diferentes santuários para a necessária fusão e dilatação dos conhecimentos elevados. As cartas espirituais de hoje devem observar idêntico processo. Somos compelidos a conhecer que todos somos, individualmente, portadores de um templo interno. Saibamos extinguir as solicitações egoísticas e busquemos em cada mensagem do plano superior a consolação, o remédio, o conselho ou a advertência que carecemos. Quando soubermos compreender as pequeninas experiências de cada dia com a luz do Evangelho, concluiremos que todas as epístolas do bem procedem de Deus para a comunidade geral de seus filhos. Que texto é esse de Emmanuel, hein, Marco? Pois é. Vamos para o... exegese desse versículo bíblico e vou só relê-lo, tá? E isso está lá em Paulo, Colossenses, capítulo 4, versículo 16. E quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também o seja na igreja dos Laodicenses, e a que veio de Laodiceia, lede-a vós também. Bom, a gente sempre está aqui comentando as cartas de Paulo, e Paulo escreveu cartas para várias cidades, para vários cristãos espalhados por onde ele andou, para as comunidades, para as primeiras comunidades cristãs que ele acabou fundando ou que os seus seguidores fundaram. Essa carta aos Colossenses é uma carta para os habitantes, para os cristãos da cidade de Colossos. Paulo não fundou a comunidade cristã em Colossos. Quem fundou essa comunidade foi um seguidor seu, um dos seus alunos, né, chamado Epáfras. E o detalhe dessa carta é que Paulo estava preso. E Epáfras foi visitá-lo, né? E aí ele escreve à comunidade de Colossos, a comunidade cristã, que estava sofrendo, como todas as outras comunidades cristãs e como outros comentários que eu já fiz aqui. Vamos nos lembrar do contexto geográfico ali, né? Por onde Jesus pregou, né? Eles eram judeus, haviam várias dissidências da seita judaica e todos eles também eram dominados pelos romanos, né? Mas Colossos, se eu não me engano, na Grécia, né? Então, a Grécia era politeísta. Então, os cristãos de lá, eles estavam sofrendo a pressão do politeísmo e eles estavam idealizando o cristianismo com conceitos do politeísmo. Estavam tentando misturar, né, as coisas, né? E também sofriam uma pressão muito grande dos romanos e dos judeus, né, que de novo tentavam impor aos gentios, né, nós estamos falando da Grécia, né, da população de Colossos, se eu não me engano é a Grécia. É Turquia. Turquia. Então não. Então, próxima. A Ângela já está pesquisando aqui e me trouxe. É Turquia. Mas eram gentios, né? E os judeus estavam lá, né? Também querendo que são cristãos, Jesus era judeu, então os judeus pressionavam, né, os cristãos de Colossos para que se submetessem às leis mosaicas, respeitassem o sábado e também se submetessem à circuncisão. Imagina isso para
para essa população de Colossos. Nada a ver com a realidade cultural, né, e com o pensamento, né, da igreja cristã lá. Então, Epáfras vai encontrar Paulo na prisão e Paulo escreve uma carta para fortalecer os cristãos da cidade de Colossos e também fortalecê-los na fé de Jesus, né, dos ensinamentos de Jesus, para que não o deturpem nem com as questões do politeísmo e nem com as questões exageradas do judaísmo, né? Então essa carta ela versa sobre isso. O interessante é que em Colossenses a primeira afirmação de Paulo aos Colossenses é colocar Jesus no centro de tudo. Jesus é o mestre, Jesus é o representante de Deus na terra, né? E olha, Paulo faz um poema para tentar descrever o quanto Jesus significa enquanto líder espiritual, né? Como representante da divindade na terra, como ele é único, né? O único, por assim dizer, o profeta maior, né? Que já esteve entre nós. Olha que interessante. Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Então, realmente é uma celebração a todo o caráter missionário, mas em especial ao sacrifício de Jesus, né, por defender as suas ideias, o seu modelo, o seu ensinamento, o seu evangelho de amor, de fraternidade, de caridade, né? E Paulo estava preso pelas mesmas razões que Jesus foi preso, julgado e morto, né? Então ele coloca Jesus e os seus ensinamentos como o ponto central que deve ser observado, que deve ser ensinado e que deve ser praticado por todos os seus seguidores e em especial para os colossenses. Bom, na primeira parte, sobre o que Emmanuel comenta, nós vamos ver aqui que ele diz o seguinte, ele afirma que o correio do céu nunca se interrompeu, não é? Porque toda vez que alguém escrevia em seu nome, né, vamos lembrar aqui como exemplo as cartas de Paulo, que também o Marco nos colocou, nos explicou, né? Ele era muito inspirado e ele tinha os seus mentores, né, os seus mentores amigos, os espíritos amigos, dentre eles Estevão, né, Gesiel, e Jesus, que desde que Paulo conheceu, é realmente seu modelo e seu guia, não é? Então, ele era intuído e ele escreveu cartas e cartas e cartas belíssimas e tinha também esse dom, né, da escrita e da oratória, e enfim. Então, desde sempre, né, o céu nunca se interrompeu, esse correio, né? Desde que a inteligência humana se colocou em condições de receber a vibração dos planos mais altos, não cessou o Pai de enviar-lhe apelos por meio de todos os recursos. Em razão disso, a inspiração edificante nunca faltou às criaturas, e na atualidade, com a intensificação do intercâmbio entre os círculos visíveis e invisíveis, e aí nós vamos comentar a face do espiritismo evangélico, que restaura no mundo o cristianismo na sua pureza essencial, as cartas espirituais são mais diretas e mais
tangíveis, né? Aqui nós cremos que Emmanuel começa a colocar sobre as cartas espirituais recebidas já ali pelo meio mais claro, né? Conhecido já como a mediunidade. Porque ali ele já escrevia, né? Esse texto já foi recebido ali pelas mãos de Francisco Cândido Xavier. Então aqui ele começa a tratar essa questão da mediunidade, né, dessa mediunidade que é a psicografia, que é esse dom da escrita, e que por esse intermédio, né, por via desta mediunidade, tantas e tantas lições e conhecimento vindo do mundo invisível, aquele que nós ainda não podemos ver, nós podemos sentir, e aí recebemos tantas lições, né? Aqui ele fala sobre elas serem mais diretas e mais tangíveis, né? Porque ela traz coisas que nós, mensagens de pessoas que nós conhecemos, trata de assuntos que nós temos também conhecimento, ou também, como nessa ocasião, e essa carta mesmo, esse texto que nós estamos lendo, né, tratando de uma reflexão sobre a carta de Paulo de Tarso, o grande divulgador do cristianismo para o mundo, comentado ali pelo Espírito de Emmanuel, que para nós é invisível, digamos assim, pelas mãos de Chico Xavier, que para nós visível, não é? Então, desde sempre essas coisas têm acontecido, Deus enviando mensagens e ensinamentos para nós. E vou falar só mais um parágrafo e passar novamente para o Marco, para ver as considerações dele, né, a respeito desses parágrafos iniciais. E antes, quando Emmanuel nos diz assim, grande parte dos estudantes, contudo, ele fala, seguindo a velha corrente do indiferentismo, reparando essa ou aquela página edificadora, procura avidamente os nomes daqueles a quem são dirigidas. Muitas vezes, esses estudantes, esses alunos somos nós, né? E muitas vezes nós procuramos nomes, fatos, evidências para quem foi dirigido, quando, na verdade, o que está sendo dito aqui é que qualquer mensagem que chegue para o bem, pelo bem, é vinda de Deus. E não serve para esta ou para aquela pessoa, é para o Marco, ou é para a Ângela, ou para Mateus, ou para você que está em casa. Geralmente essas mensagens vêm carregadas de ensinamentos divinos para que nós possamos conduzir melhor as nossas vidas. E às vezes quando a gente procura um nome, um fato, algo que identifique, nós perdemos a essência daquela mensagem, nos preocupando com alguns detalhes que talvez não sejam tão importantes e sejam menores do que a grande mensagem que está sendo passada. E é isso mesmo, concordo com tudo que foi dito, né? Não discordo de absolutamente nada. Eu acho interessante, voltando aqui à questão da epígrafe, né? As cartas de Paulo traziam ensinamento sobre Jesus, sobre o ensinamento de Jesus, trazia esclarecimentos. Então é a manutenção de todo conhecimento, de toda experimentação, de toda exemplificação de Jesus. E Jesus é o Espírito puro, né, que coordena o nosso planeta, que é responsável pela evolução da humanidade no conhecimento e na moralidade. Então, os seus ensinamentos, eles devem ser espalhados por todo mundo, né? Devem ser entendidos por todo mundo, né? Então, o objetivo das cartas de Paulo eram exatamente esses, né? Que o Evangelho do Mestre Jesus fosse mantido na sua pureza, né? Na pureza dos seus ensinamentos, para que todos pudessem compreendê-lo fielmente, né? E aplicá-lo fielmente.
E aí, dentro do contexto aí desses 3 primeiros parágrafos, e dentro do que a doutrina espírita nos ensina, então voltamos à base, né? Somos espíritos criados por Deus, né? A experiência na carne é a grande escola para os espíritos primitivos e imperfeitos, né? Enquanto elemento inteligente do universo, nós navegamos pelas experiências do reino mineral, vegetal e animal, adentramos a humanidade, né? Ocupamos um corpo que permite o uso do intelecto, o uso do raciocínio, o uso da razão, o pensamento complexo, contínuo, a interação e a modificação do meio, enfim. Então, nos tornamos espíritos na humanidade. E vamos aprendendo, continuando as nossas experiências na carne, né? E agora se utilizando de uma grande ferramenta que é a razão. E de uma grande liberdade, né, de agir em relação às experiências que vão acontecendo, que é a possibilidade do livre-arbítrio. As nossas escolhas, os nossos aprendizados, e tudo que acontece na nossa vida é reflexo exatamente daquilo que pensamos, da forma como pensamos e da forma como agimos, né? Mas Deus nunca nos abandona, desde o momento em que Ele nos criou, desde o momento em que Ele criou a humanidade, né? E esse momento se perde no tempo, a gente não tem como dizer quando isso aconteceu, mas se Deus é eterno, Ele cria desde sempre. Então a humanidade pulula pelo universo, né? Então Ele nunca nos abandona, nós somos criação da vontade de Deus, né? Nós estamos mergulhados no seu hálito, né? Da criação, da sua vontade. Nós somos frutos da manipulação do fluido cósmico universal e nós estamos mergulhados, a humanidade toda, no fluido cósmico universal que expressa a ideação e a vontade de Deus. Então Deus nunca nos abandona. Ele sabe de tudo que nós pensamos. Ele sabe tudo que nós fazemos. E Ele nunca nos abandonou. E Ele nunca deixou de ser, né, de ter os seus atributos, né? Ele é a inteligência suprema, Ele é imutável, Ele é todo justiça e Ele é todo bondade. Então Ele nunca nos abandona. Um pai não abandona seus filhos. Então, qual é a maneira pela qual Deus interage com o espírito no seu caminho evolutivo? Por intermédio das suas criaturas. Por intermédio de nós encarnados, por intermédio de nós espíritos desencarnados, né? Estamos aqui todos juntos, vivendo, né, segundo uma das suas leis, que é a lei da sociedade. Então, onde está o aprendizado, né, as experiências que a vida pode nos mostrar? No dia a dia que nós vivenciamos, nos relacionamentos que nós constituímos uns com os outros. Uns aprendem com os outros. Quem sabe mais ensina quem sabe menos, né? Quem tem maior moralidade, né, que seja exemplo para quem não tem moralidade. E assim a gente vai interagindo uns com os outros e aprendendo, né? E aí falando aqui enquanto encarnados, mas não devemos nos esquecer que a maioria dos espíritos imperfeitos encarnados na Terra, aliás, que estão magnetizados à Terra, por serem espíritos imperfeitos, estão no plano espiritual. Então a espiritualidade amiga está aqui, nos acompanhando, nosso mentor, os nossos amigos, os nossos familiares nos acompanham, os nossos irmãos que nós devemos, no devido tempo, nos reajustar, né? Então Deus está interagindo conosco assim. As coisas acontecem por meio de cada um de nós e de todos nós, encarnados e desencarnados. E aí vem, né, a questão da mediunidade que a Ângela falou. A mediunidade é uma providência divina para com a humanidade. Ela serve para várias coisas. Primeiro, para acelerar a nossa evolução no conhecimento e na moralidade. A mediunidade é um grande atributo do espírito, porque todos nós somos médiuns,
e a mediunidade ela varia de pessoa para pessoa, mas a grande maioria de nós é intuitivo. Nós recebemos a intuição dos espíritos, mas conscientemente a gente não tem, não percebe essa realidade, mas é um fato. Aqueles médiuns que dizem ouvir, ver o mundo espiritual, são os médiuns que nós chamamos ostensivos, né? E a mediunidade lhes é dada de forma ostensiva para que eles, primeiro, promovam, sentindo o fenômeno na própria pele, promovam uma modificação de si mesmo, o que nós chamamos de reforma íntima. Segundo, eles são testemunhas para nós que não temos essa mediunidade de forma ostensiva. O fenômeno chama a atenção. E aí a gente vai estudar. Aqui na doutrina espírita, a gente vai estudar. E isso aconteceu comigo. Eu não tenho mediunidade ostensiva. Minha esposa, sim, desde criança. Conheço ela desde criança. E o fenômeno que eu vivenciei por ser amigo dela, depois nos casamos, convivemos juntos há 35 anos, a mediunidade dela está lá. É um fato que eu tive que lidar na minha vida. E ela também. E esse fenômeno me trouxe ao conhecimento da doutrina espírita. E aqui eu tenho me aprofundado, aprendido, melhor dizendo, a conviver com esse fenômeno, testemunhando esse fenômeno e que prova que Deus existe, que Deus é único, que nós somos espíritos imortais, que nós vamos viver para sempre e que nós estamos nesse processo de aprendizado, de evolução no conhecimento, na moralidade e que o trabalho é nosso. A evolução é trabalho de cada um de nós, mas Deus está sempre presente. Aqui o texto nos faz referência às cartas, né? E a Ângela tratou disso. Olha aí, né? As informações do plano espiritual vindo para que nós possamos aprender com essa interação. Exatamente, exatamente. Emmanuel vem continuando, né? Falando sobre essa carta que ele fala, quando ele disse, né, grande parte dos estudantes, contudo, que eu falei aqui na minha última fala, seguindo a velha corrente do indiferentismo, reparando essa ou aquela página edificadora, né, procura avidamente os nomes daqueles a quem são dirigidas. Aí na sequência, eu estou repetindo porque na sequência ele diz o seguinte: se há conselhos sábios, devem ser para os outros, né? Porque de repente eu não esteja mais precisando desses conselhos, né? Um exemplo. Se surgem advertências, amigas ou severos apelos, devem ser para os outros. Igualmente para os outros. Apelos, né? Ele fala aqui, advertências, severos apelos devem ser para os outros. Será, meus amigos, que nós não estamos nos esquecendo de olhar para dentro de nós e observarmos o que temos ainda para corrigir em nós? Diariamente, eu não falo assim todos os dias, né? Porque eu posso estar, eu não quero entrar dizendo uma inverdade, né? Mas é fato que quase diariamente a gente vem prestando atenção em determinadas situações que nos tocam e que muitas vezes elas alimentam as nossas virtudes, né? Elas cultivam o que nós já temos de bom, quando nós somos compreensíveis, quando nós conseguimos respeitar ainda mais a opinião alheia, a condição de cada um, né? E também, o mais importante também, é que nós olhemos para dentro de nós, nas situações da vida, para entender quais são as mazelas que eu ainda tenho dentro de mim, e nós as temos, porque não somos perfeitos, senão não estaríamos aqui no planeta Terra. Então, todos nós ainda temos. E o que é importante é que a gente olhe para elas com sinceridade, com lealdade, não para com o outro, mas com lealdade para consigo mesmo. Porque só abrindo os olhos e reconhecendo quem ainda nós somos, é que nós vamos poder nos melhorar. E o que Emmanuel vem fazendo aqui é que em todas as mensagens do bem que chegam,
inspiradas, intuídas, elas têm alguma lição para nós todos, não é? E aí ele continua dizendo: e compacta assembleia de companheiros demonstra singular ansiedade para receber mensagens particularistas. Mas essa mensagem não me serviu, eu quero uma mensagem dirigida a mim, aquele problema que eu tenho. Mas a mensagem que chegou, pode ter certeza que mesmo sendo dirigida ao outro ou de uma maneira geral, ela tem alguma lição para mim, para que eu possa, para me auxiliar no que eu estou passando. A exemplo das cartas de Paulo de Tarso, escrita há quantos anos, né? Paulo de Tarso escreveu tantas cartas que hoje em dia são lidas em praticamente todas as igrejas, instituições religiosas dentro do cristianismo, evidentemente. Essas cartas ainda hoje, e vão ainda, por muito tempo, nos ensinar tanto, porque ainda falta muito para a gente chegar lá, né? Seguindo realmente essas orientações que ele nos deixou. Então, elas são repetidamente comentadas, faladas, né? Porque elas ainda nos são muito úteis no nosso processo evolutivo, não é? E nós queremos mensagens particularistas com apontamentos individuais, senão para mim não serve, não falou meu nome, não falou um fato que eu conheça ou que eu tenha vivido. Vamos em frente. Para prevenir tais extremos, recomendava Paulo que as epístolas dedicadas a determinada igreja fossem lidas e comentadas em diferentes santuários para a necessária fusão e dilatação de conhecimentos elevados. Então, todas as cartas, como nós falamos, intuídas, inspiradas, voltadas para o bem, a serviço de Deus, das coisas de Deus, dentro da linha em que o nosso modelo e mestre nos ensinou, que era isso que Paulo transcrevia e passava adiante, elas são mensagens que nos cabe, que nos são úteis, ainda hoje, ainda serão, né? E eu gostaria de comentar, antes de passar para o Marco, o próximo capítulo, o próximo parágrafo, me desculpem, ele fala que as cartas espirituais de hoje devem observar idêntico processo às de hoje em dia. Somos compelidos a reconhecer que todos somos individualmente portadores de um templo interno. Saibamos extinguir as solicitações egoísticas e busquemos em cada mensagem do plano superior a consolação, o remédio, o conselho ou a advertência de que carecemos. E nessa hora, eu me lembro muito, Marco, Mateus e amigos, da mensagem falada aqui no salão de palestras públicas de Orlando Carneiro, né? Um médium que psicografa cartas consoladoras pelo Brasil afora. E consolam, assim como Chico Xavier consolava muitas mães, muitos pais, filhos, cônjuges, por onde ele passa. E quando Orlando, antes de começar um trabalho em uma casa, onde ele vai psicografar, receber as mensagens, né, permitidas naquela ocasião, ele sempre alerta, e presenciei isso esse ano, ele dizendo o seguinte, o mesmo que Emmanuel está dizendo aqui. Orlando vem, com certeza, né, tendo estudado muito Emmanuel, mas vem também com essa consciência de um trabalhador, de um médium, psicografa e consola corações, né? Com muita amorosidade, inclusive, muita amorosidade. Ele fala, não serão todas as pessoas que são atendidas, porque isso é praticamente impossível, né? Geralmente são mais de 100 pessoas e chegam ali 6, 7 cartas, talvez. É uma média, né? Mas todas as cartas
ele lembra isso quando ele começa a trabalhar. Elas trazem as particularidades, não é? Muitas vezes, que emocionam não só quem está recebendo, mas emociona a todos. E eu presenciei esse ano aqui em Bauru, muitas pessoas falando o seguinte: eu não recebi a carta que eu esperava, a mensagem que eu esperava, mas as mensagens que chegaram consolaram o meu coração. Até porque esses nossos entes queridos, né, nós estamos ligados pelo amor e pelo afeto. E quando a permissão existe, eles estão próximos e já podem nos abraçar, podem nos trazer aquele carinho. E tem também as pessoas que ainda não tiveram esse entendimento e não se abrem para receber essas mensagens de amor e de lições, e não se sentem ali acolhidas, não se sentem consoladas, acham que não recebeu um conselho ou uma advertência de que precisava. E saem muitas vezes revoltadas, porque não receberam, porque ficaram o dia todo esperando, porque ficaram numa fila enorme. Então, as cartas, elas acontecem com a permissão de Deus, da espiritualidade amiga, né, com a ajuda dos benfeitores espirituais. Agora, todas as mensagens que nos chegam, muitas vezes não é essa individual, essa com apontamentos dos quais nós esperamos, mas muitas vezes a mensagem geral, ela acalma o nosso coração. Basta que nós estejamos atentos, estejamos em alerta, em estado ali de consciência, né? Porque a mensagem, ela chega, ela consola. E a mensagem que veio às vezes para o outro, ela alegra sim muitos corações. O que me chamou a atenção desses 2 parágrafos é chamar a lembrança de cada um de vocês, dentro do contexto da doutrina espírita e da possibilidade do intercâmbio com a espiritualidade via mediunidade, relembrar que essa providência de Deus para com a humanidade, eu acabei de falar isso, é para acelerar a evolução, né, da humanidade. A nossa, a do médium em especial, porque ele sente na pele, mas a de toda a sociedade, porque testemunha o fenômeno. E realmente o fenômeno chama a atenção. Mas o nosso papel fundamental, necessário, é compreender esse fenômeno sobre a ótica do bem, como a Ângela acabou de relatar aqui. Nós não devemos especular com o fenômeno da comunicabilidade dos espíritos. Há muitas pessoas fora do âmbito da doutrina espírita que especulam com o fenômeno a ponto até de ganhar dinheiro com isso. Mas há uma recomendação de Jesus, e Paulo também reitera isso: dai de graça o que você recebe de graça. A mediunidade é a providência de Deus para com a humanidade. Não é para ser comercializada. E Jesus combateu o comércio da religiosidade, né? Então nós não devemos especular com o plano espiritual. Nós devemos buscar sim essa interação, no sentido de, ao buscar entender o que é o fenômeno, a sua finalidade, como ele se processa e qual é a religião, por assim dizer, né, se me permitem falar assim, de uma forma mais simples, para que todos possam entender, é aqui na doutrina espírita. É aqui que nós tratamos do fenômeno da comunicabilidade dos espíritos com seriedade, com o fim da prática do bem. Buscamos entender que é Deus, buscamos entender quais são os seus desígnios, por que estamos aqui, de onde viemos, para onde iremos, enfim, né? E o fenômeno da comunicabilidade dos espíritos é o meio que Deus nos coloca à disposição para que nos auxiliemos uns aos outros, para que nós possamos entender que somos espíritos imortais. Então, sabendo dessa realidade, né, tendo essa antivisão da continuidade da vida, a gente muda, né, a forma como a gente interage com a vida aqui na carne, né?
E se o nosso grande tesouro é o amor, né? É a caridade, a fraternidade, a benevolência, a indulgência, o perdão, são os grandes valores, né? Os grandes ensinamentos que nós estamos processando aqui nas experiências da carne, daí a necessidade do sofrimento, da dor, para que nós possamos de verdade aprender o que é a caridade. Não só aprender, mas exemplificá-la, agir em conformidade com a caridade, sendo benevolentes, indulgentes, perdoando, enfim. Ontem eu estive no Irmã Catarina, falando, batendo um papo com o pessoal numa palestra, mas que foi baseada naquele encontro de Nicodemos com Jesus. E há uma passagem nesse encontro que Jesus para de falar com Nicodemos e diz assim, ó, você está ouvindo? Aí Nicodemos, ouvindo o quê? Esse barulho. Ah, é o vento. Né? Você vê o vento? Não. Eu posso sentir. Né? Então, o vento, você não sabe de onde vem, para onde ele vai, mas ele está aqui. E é exatamente assim, essa interação com o plano espiritual. É o propósito de Deus para com cada um de nós, para que a gente busque o conhecimento, o entendimento. E trabalhe com esse conhecimento da melhor maneira. Né? Sendo sinceros, aqui no contexto das nossas reuniões mediúnicas, nós não exploramos a mediunidade. Nós nos colocamos à disposição. Não fazemos evocações direcionadas, eu quero ver meu avô, minha avó, meu filho, meu pai, minha mãe que já se foram. Sim. Não. Às vezes isso acontece em caráter de exceção, mas essa comunicação de pessoas que são próximas da gente, elas acontecem, de novo, num caráter de exceção, e quando há a necessidade e o merecimento de ambos os lados, do encarnado e também do desencarnado. Então, uma exceção. Mas as histórias que os espíritos nos trazem são verdadeiras lições. Não. Aí a gente tem uma parte aqui no texto que nos exalta, que tem muito estudioso, muito estudante que procura, né, o endereço. Para quem que foi essa mensagem? E muitas vezes ele toma para si aquele conteúdo. E não, ela tem um caráter geral, porque a experiência daquele nosso irmão que sofre, e via de regra são espíritos que sofrem, né, que vêm conversar conosco, serve como exemplo para as nossas vidas. Né? Histórias de pessoas que querem se vingar porque o outro fez mal, pessoas que estão ligadas demais às posses materiais, à riqueza, que se foram e deixaram a riqueza, e os seus entes familiares, seus filhos estão destruindo tudo que ele construiu. Isso serve para nós. Amores não, né? Pessoas que se suicidam em razão de um amor não correspondido, são lições para cada um de nós. Né? E se nós vivenciarmos a vida na carne, tendo como reflexo essas histórias que eles nos contam, qual vai ser o nosso destino do outro lado da vida? O mesmo que o deles. Então, olha que coisa linda. Nós aprendemos com a dor do outro. E o outro que é o professor. Né? Então, encarnados e desencarnados se unem em auxílio. A nossa conversação é uma conversação como nós estamos aqui, né? Um apoiando o outro, um acolhendo o outro, e numa conversa sadia, né? Num caráter fraternal, né? Cristão, a gente acaba por elevar o padrão vibratório daquele irmão que está em sofrimento, né? Ele entra em sintonia com a espiritualidade que está ali para auxiliá-lo, para acolhê-lo, e nós aprendemos com as lições deles. Então, olha que coisa maravilhosa. Providência de Deus para com todos nós, aqui encarnados. É interessante, não é, Marco? Porque é para ser mais simples. E o quanto nós, seres humanos, complicamos as coisas, né? Quando nós entendemos que a mensagem deveria ser particular, deveria ser direta para mim, deveria falar sobre o meu problema. É como se nós estivéssemos complicando as coisas, porque é para ser mais simples.
E na medida em que nós vamos vivendo, nós vamos aprendendo, amadurecendo, ouvindo, né? Ouça quem tem os ouvidos de ouvir, não é? E vejam, né? Quem tem olhos de ver. Quando a gente tem essa atenção para isso, nos pequenos detalhes da vida, nós vamos entendendo que todos os dias nós recebemos uma mensagem. Porque a espiritualidade usa, né, dos acontecimentos, utiliza daquele livro, daquela mensagem, daquele comentário para nos ajudar. E nós só vamos entender isso se nós estivermos alerta, se nós estivermos atentos, se nós tivermos essa predisposição em realmente ouvir. E não só as mensagens lindas que é para mim, não só as mensagens que vêm me dizer assim, olha filho, olha filha, como você está indo bem, hein? Estou gostando da sua disciplina, ou dessa mudança que você fez, ou dos trabalhos que você tem feito, ou dos pequenos passos que você tem dado. Muitas vezes nós esperamos que venham levantando os apontamentos do que nós fizemos positivo, né? Que nós temos feito, mas o que vai nos ensinar, porque isso está tudo bem, então, se a gente já está fazendo esses passos para o bem, ok, mas aí quando vem uma mensagem que dá um puxão de orelha na gente, que vem chamando atenção para tal fato, aí a gente pensa, não vou nem prestar atenção, porque não é para mim. Pode ser que seja, sim, e muitas vezes porque está no Minutos de Sabedoria, de Torres Pastorino, quando ele fala que Deus nos fala através das circunstâncias. Deus nos fala através dos acontecimentos, das situações, e muitas vezes os recados de Deus para nós, as mensagens chegam e nós não prestamos atenção, ou nós achamos que aquilo ali não é para mim, não é para nós, é para o outro. Quem está precisando corrigir é o outro. Quem ainda não está fazendo certo é o outro. E por que nós não colocamos isso para nós também e observamos o que em nós estamos precisando corrigir e aprender com aquela lição, a lição da vez, ou com aquela circunstância, não é? Bom, no último parágrafo aqui, Emmanuel nos dá assim mais um presente, né? Ele diz o seguinte: quando soubermos compreender as pequeninas experiências de cada dia com a luz do Evangelho, concluiremos que todas as epístolas do bem procedem de Deus para a comunidade geral de seus filhos. Olha como Emmanuel fecha e amarra todo esse assunto e todos esses comentários que nós aqui fizemos intuitivamente ou inspiradamente. Quando eu falei há pouco, nós complicamos tanto as coisas e queremos fatos grandiosos que nos deem sinais de como agir, o que fazer, como tratar, como consolar, como me consolar. Qual o remédio para isso que eu estou passando, né? De problema emocional, psicológico ou mesmo físico, que muitas vezes nós somatizamos coisas, né? Ele fala, quando soubermos compreender nas pequeninas coisas. Então nós complicamos mesmo, porque são nas pequenas experiências do dia a dia, né? Quando nós enxergarmos a cada dia tudo com a luz do Evangelho, nós poderemos aprender melhor. E nós concluiremos que todas as epístolas, todas as cartas, todas as mensagens do bem, elas vêm de Deus, que é o que nós temos comentado aqui desde o início das nossas reflexões. Então, que elas sejam melhores aproveitadas por todos nós, porque todas as mensagens, elas têm lições
que nós ainda precisamos ouvir. E vou lembrar de novo, porque se nós não precisássemos ouvir mais, nós não estaríamos aqui. E nós não somos diferentes de ninguém. Nós não somos melhores que ninguém. Nós podemos ter habilidades, conhecimentos, experiências diferentes, mas todos nós somamos um com o outro que estão em nossas convivências e em nossas relações. Então, todas as mensagens nos são úteis, não é? Esse comentário eram os meus comentários finais, que nós possamos ter esses olhos de ver, esses ouvidos de ouvir, que estejamos sempre atentos, né? A todas as mensagens que chegam até nós. E a disposição para isso também é muito importante. Porque às vezes nós queremos soluções, né, Marco? Queremos um conselho, um conforto, mas nós não nos movimentamos até os locais para nos tratarmos, para ouvir. Nós não colocamos nosso dia, as nossas horas à disposição para servir, né? Porque ontem eu ainda estava ouvindo que a nossa cura, ela acontece muitas vezes enquanto a gente trabalha para a cura do outro. E Emmanuel também nos diz o seguinte, que nós possamos, não aqui nessa leitura, que nós possamos ouvir as sugestões do amor, que nós sejamos pessoas compreensivas, porque quem ama, compreende, e quem compreende está trabalhando para um mundo melhor. As minhas palavras finais, ainda dentro do contexto dos últimos parágrafos aqui, é reiterar o que nós encontramos exatamente expresso. Saibamos extinguir as solicitações egoísticas e busquemos em cada mensagem do plano superior a consolação, o remédio, o conselho ou a advertência de que carecemos. Concluiremos então, e ali lá no finalzinho, que todas as epístolas do bem procedem de Deus para o bem da humanidade toda. O fenômeno da comunicabilidade dos espíritos demonstra a continuidade da vida, demonstra o fato de que somos muito mais do que a carne, somos um espírito. E esse fenômeno ele acontece em todos os lugares do mundo, em todas as épocas da humanidade. Acontecem aqui na doutrina espírita, no catolicismo, no protestantismo, no islamismo. O fenômeno está lá para chamar a atenção, para que nós possamos estudá-lo, compreendê-lo e a partir desse estudo e dessa compreensão possamos reconhecer de fato todas essas verdades. Deus existe, Ele interage conosco em todos os momentos, né? Deus nos fez para a felicidade e o nosso objetivo é trabalhar, né? Experimentando a vida com tudo que ela tem a nos oferecer, mas com vistas ao bem, né? Então concluiremos que todas as epístolas do bem procedem de Deus para a comunidade geral de seus filhos. Então que possamos buscar sempre, né? Nas diversas religiões que a humanidade professa, com sinceridade, né? Aquela busca que é fruto da nossa imperfeição, e a nossa imperfeição gera dor e sofrimento. Então, daí as palavras do Cristo: felizes os que sofrem, os que choram, os que são humilhados, os que são injustiçados. Porque é exatamente nesse momento, quando a gente sente na pele essas dores da vida, é que a gente se liga ao mais alto, é que a gente busca o mais alto. E aí a gente encontra, quando a gente busca com sinceridade, lembra do sentir? Não basta o que eu falei agora de Nicodemos e Jesus. Nicodemos conhecia muito religião. Uhum. Era um mestre em Jerusalém, um mestre do Sinédrio, conhecia muita religião. Sabia muito de Deus, presumia, né, que sabia. E Jesus disse, não basta conhecer, tem que sentir. Então, tem que ser aquela fé sincera, aquela busca sincera de cada dia, né? E Deus está aí, nos mostrando através desse relacionamento com os nossos irmãos encarnados, desencarnados, né? Que está tudo no caminho certo.
tenha fé, ore bastante, busque a Deus. Jesus é o nosso mestre, que possamos estudar a sua história, os seus exemplos, e mais do que estudar, possamos com sinceridade sentir e praticar o amor ao próximo. Muito obrigado a todos. Tem presentinho hoje. Tem presentinho hoje. Obrigada, Marco, por essa conclusão linda aí. Nós temos aqui para encerrar e agradecer a todos vocês por estar conosco e vibrando. Nós pedimos a Jesus que abençoe todos os lares e finalizando aqui o poema A Vida Continua. Nós que falávamos até agora sobre cartas espirituais, não é? A vida continua e a morte é apenas uma viagem. Essa também é um poema, né? Nós que estamos ainda no mês de novembro, um mês em que tanto nos lembramos, né? Dos nossos entes queridos que já fizeram essa viagem, não é? Hoje, de algum lugar, longe dessas terras, há um doce olhar só para você, um olhar especial, de alguém especial, de distantes origens, um olhar de um justo coração que pulsa só a vida, que sorri porque ama plenamente, sem julgamentos, preconceitos, nem prisões, hoje como ontem, longe desses céus. Há um encantador olhar só para você. Nesse olhar, vai para você a magia da luz, a simplicidade do perdão, a força para comungar com a vida, a esperança de dias mais radiantes de paz. Hoje, de algum lugar, dentro de você, alguém que já o amou muito e ama, e ainda ama, diz para você que valeu a pena ter estado nessas terras, sob estes céus. Falando de união, de paz, de amor e perdão, pode sentir a força que faz você sorrir e continuar o caminho que um dia aquele doce olhar iniciou para você. Tudo isso só para você saber que a vida continua e a morte é apenas uma viagem. Um poema de Paulo Cronenberg. Que Jesus nos abençoe. Que assim seja.